Olá, boa tarde. Começa mais uma edição do nosso painel Regional Debates. Você acompanha com a gente de segunda a sexta, sempre à 1h30 da tarde, personalidades da região, personalidades do Brasil, passando aqui pelas nossas bancadas, discutindo, debatendo, junto com você, as principais dificuldades, as demandas da nossa região metropolitana e, claro, os temas que estão na pauta nacional também. A reprise do painel Debates, também de segunda a sexta, às 20 horas, e mais na frente um pouquinho, depois do JB, às 10 da noite, o painel regional, com entrevistas, e também a discussão sempre importante sobre a Baixada Santista e sobre o Brasil. Nessa edição conosco, a gente recebe aqui com muito prazer o doutor Rodrigo Julião, advogado e presidente da subseção da OAB aqui de Santos. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, Boturão. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É um prazer enorme estar aqui. Boa tarde a todos os telespectadores. E em nome da subseção de Santos, estamos aqui para procurar passar alguns fatos importantes e o papel da instituição para a nossa região. Muito bem. Obrigado, Rodrigo Julião, por estar conosco. Elia Jacó, advogado, ex-promotor aqui na nossa cidade, na nossa região. Mais uma vez, nos dá o prazer da participação sempre importante com a gente aqui. Tudo bem, Jacó? Prazer revê-lo. Tudo bem, Edgar? Boa tarde, meu querido presidente, boa tarde, jornalista, senhoras e senhores, boa tarde, é um prazer enorme estar com vocês aqui, com os telespectadores mais uma vez. E conosco também o nosso Marco Santana, companheiro, jornalista, editor adjunto do Jornal da Orla, participando com a gente aqui nesta edição do Painel Regional Debates. Tudo bem, Santana? Tudo bem, sempre um prazer, uma satisfação muito grande participar do programa, que é o cenário ideal para debater os assuntos oportunos que afetam diretamente a vida de cada cidadão da nossa região. Boa tarde e boa noite a quem nos acompanha na reprise do painel regional. Eu estava estranhando que o Santana não ia colocar no encerramento. É verdade, temos a reprise às 8 da noite, Você que está ao vivo com a gente, o nosso boa tarde, e é verdade, tá certo. Você que está na reprise acompanhando a gente, boa noite para você também, tá certo? 3014 para você que está no ao vivo, 3014-5281, sempre à sua disposição, ligue para cá, participe conosco. Pelo Facebook, aí no ao vivo ou na reprise, você pode entrar e fazer algum tipo de comentário, você fica sempre à vontade. facebook.com/painel regional, extrapolamos aí as 5.000 curtidas em 6 meses no ar, é realmente um resultado bastante importante para você que acompanha a gente, a nossa satisfação aí pelas redes sociais. Lembrando que em tempo real você confere também o que se discute, o que se debate aqui no programa, o site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clicando lá no ícone Painel Regional, e depois de encerrado, o programa vai para o YouTube, você revê os trechos que achar mais interessantes, mais significativos, ou então o programa por inteiro. A gente sempre abre aqui e destaca na abertura do Painel Debates os nossos parceiros bissemanais, como o Jornal da Orla, nesta edição circulando aqui pela cidade, pela região, no formato tabloide, natural e saudável, Vem aí com a manchete sobre boa alimentação, Feira de Produtos Orgânicos, que acontece nesse final de semana no Gonzaga, vai destacar as vantagens de se consumir vegetais cultivados sem uso de agrotóxicos. Aliás, acho que é o que todo mundo gostaria na vida, Consumir vegetais sem agrotóxicos, Santana? Exatamente, nós vivemos uma economia de mercado e cada vez mais as grandes empresas buscam a produtividade, mas para alcançar isso aí, muitas vezes elas lançam mão de produtos químicos, muitos deles que bem prejudiciais à nossa saúde, muitos agrotóxicos, Eu posso até contar um episódio pessoal que aconteceu comigo, que eu esqueci um pimentão na geladeira, ele ficou durante umas 3 semanas, um pimentão vermelho, e depois eu percebi que ele estava intacto. Aí depois eu fui procurar, fui pesquisar, que o pimentão é um dos produtos que mais recebe carga de agrotóxicos. Então acho que é importante você buscar os produtos organicamente produzidos, sem uso de defensivos agrícolas, que isso aí vai trazer muitos benefícios para a sua saúde. Muito bem, Fica evidenciando que você mora sozinho, ou não? Isso. Ah, bom, tá certo. Senão alguém da casa já teria ido lá e recolhido o pimentão da geladeira, E a manchete do DL, o Diário do Litoral, circulando mais uma vez pela cidade e pela região, A manchete da capa desta quinta-feira, Carlinhos Virtuoso é preso em Mogi das Cruzes, Referente aí à questão do jogo do bicho, a captura foi realizada ontem por policiais da Corregedoria da Polícia Civil. Esse é um tema interessante, já que temos aqui 2 advogados, um ex-promotor, presidente da subseção da OAB, para a gente mais uma vez colocar em discussão, afinal de contas, tem que ser regulamentado ou não tem que ser regulamentado o jogo do bicho? O Elia Jacó, na outra oportunidade, participou conosco, nós também levantamos esse tema, porque estava decretada a prisão do Carlinhos Virtuoso,
E o Jacó já se posicionou, né, Elias? Você não mudou de opinião, não. Tem que ser regularizado, né? Não, o jogo do bicho. a única dúvida que eu tenho é se deve ser regularizado, regulamentado. Regulamentado. Com certeza não há nenhum conteúdo de desvalor criminal nesse comportamento. Consequentemente, está inchando a nossa legislação penal. Ou seja, já deveria ter sido retirado isso aí. Completamente. Rodrigo, Julião, não sei se tem a mesma avaliação com relação a isso. É um assunto bastante polêmico e bastante antigo, né, Boturão? Então eu concordo em grande parte com a aqui passado pelo querido doutor Eduardo Elias. Eu só entendo Elias que... Jacó. Desculpa, doutor Elias É uma honra, de qualquer forma, ser confundido com o Eduardo Elias. O nosso Eduardo Elias, né? Sim, um grande abraço. Agora, com relação ao tema, eu entendo que não podemos confundir a questão da liberação com a regulamentação. Tá? Então, eu entendo que é algo que acontece no Brasil em todas as esquinas já há vários anos e não podemos fechar várias décadas. Várias gerações, na verdade. Né? Fechar os olhos à nossa realidade. Então, eu acho que é necessário não apenas a liberação do jogo do bicho, mas principalmente a questão da regulamentação. Então eu entendo que a regulamentação é necessária, está ultrapassada, agora compete aí ao nosso Congresso Nacional deliberar sobre essa questão. Carlinhos Virtuoso, que é acusado de ser proprietário da Banca Damasco, né, Santana? Que já vinha do pai, já vinha de família, sei lá quantos anos que existe essa banca Damasco aqui na verdade, o jogo do bicho já faz parte da cultura brasileira, né? Então a gente custa acreditar que em pleno século XXI a sociedade, de modo geral, não toma providência para regulamentar realmente essa prática, porque faz parte da cultura brasileira jogar, apostar, né? Acreditar que o jogo é uma possibilidade de redenção financeira, de realização dos seus sonhos. Temos vários jogos, Mega Sena, Quina, loteria esportiva, até mesmo turf, né? Muitas pessoas até jogam pôquer, com fim recreativo também. Então, nada mais justo do que regulamentar essa prática também, né? Agora, o jogo do bicho é considerado uma contravenção penal, né? Da contravenção penal para o crime vai uma distância. Que distância é essa? Qual é a diferença, afinal? A gente costuma dizer que a contravenção penal é um crime anão. Um criminho. É uma infração penal de caráter menos grave. A tendência no mundo é acabar com as contravenções penais. Convertê-las, aquelas menos graves, em infrações administrativas e aquelas mais graves em crimes. Aconteceu isso recentemente, ou relativamente recente no Brasil, com porte de arma, com embriaguez, que até meados do século passado eram consideradas contravenções penais. E que, pela gravidade que foram adquiridas no correr do tempo, deixaram de ser contravenção penal para ser crime. Em compensação, muitas contravenções penais deixaram de o ser. Mendicância, por exemplo, era uma contravenção penal. Vadiagem era uma contravenção penal. Hoje em dia nem mesmo infração administrativa é. Eu só queria fazer uma observação, uma ressalva, quando eu digo que entendo que esse tipo de atividade não deve ser sequer regulamentada, eu quero dizer, não quero dizer sequer regulamentada, ainda que de forma reflexa, pelo direito penal. Agora, a regulamentação administrativa, o controle do jogo, isso é fundamental. Isso é fundamental. Até porque é assim em todos os lugares em que o jogo é permitido, não é? Tanto quanto a prática de infrações, digamos, né, tributárias dos jogos, lavagem de dinheiro, quadrilha para a prática de crimes de exploração de laticínio, coisa parecida, devem continuar sendo criminalizados, não é? E o que entendo é que qualquer atividade relacionada a jogo, a algo que se faz como moralmente reprovável ou como indesejável, não é necessariamente crime e nem deve levar a preocupação aos agentes sociais de repressão penal. É isso. Não sei se fui claro. Eu acho que sim. Rodrigo, não, sem dúvida, eu concordo inteiramente. Entendo também que temos que pensar na regulamentação na esfera não somente administrativa, que essa tributação, né, também do jogo, se é uma realidade, tem que trazer algum benefício indireto à sociedade, então utilizar-se do eventual dinheiro arrecadado pelo jogo do bicho em prol da sociedade. Agora, é um tema bastante polêmico, a necessidade de regulamentação está tão atrasada que eu particularmente, dos 37 anos de vida que eu tenho, eu vejo hoje a prática do jogo do bicho muito menor do que era 30 anos atrás. Então houve tanta diminuição, inclusive na questão das apostas, que é algo que já deveria ter sido feito
anteriormente. Mas criaram tanto jogo, né? Tanto jogo, como disse Santana. E é bom dizer que mesmo com a atividade contravencional, ligada ao jogo do bicho, hoje ela é periférica. Na verdade, o que se critica mais é bingo, esses jogos eletrônicos, né? Essa coisa, isso que está muito mais em voga. O jogo do bicho sofreu uma concorrência estatal enorme e hoje está realmente reduzido a quase nada. Além de mais, temos no Brasil, temos jogos camuflados, que na verdade que a pessoa legalmente é uma aquisição de um título de capitalização, que seria um investimento, na verdade é um jogo travestido de título de capitalização. Vários títulos de capitalização. Existem programas de televisão, sorteios de brindes, de prêmios, mas na verdade é um jogo, não é um mero título de capitalização. Senão a pessoa iria apenas ao banco e fazer o seu investimento, mas não. Exatamente. Ela está atrás do prêmio. Aí vai no banco, ele, passado aquele período, se quiser, retira o dinheiro de volta, né? Nesse caso, não, né? Corre o risco de perder ou ganhar, né? Então, realmente tem razão, bem lembrado. Bom, o Cassino Brasil funcionando aí, como sempre, né? Muitos anos e até ofuscando e muito, né? Como lembrou aqui o Rodrigo, o jogo do bicho. Eu queria discutir um assunto rapidamente aqui, né? Nós estamos vivendo essa onda aí de linchamentos, aconteceu no Guarujá, que foi realmente um caso estapafúrdio que a gente não consegue compreender até os dias de hoje. Continuam as investigações, alguns suspeitos estão presos. Depois aconteceu um repique lá com 2, 3 moças em Foz do Iguaçu, aconteceu outro problema em Araraquara, aconteceu na Bahia, enfim. E na última terça-feira, se não estou enganado, houve um evento importante lá na Fundação FHC e o ex-presidente Fernando Henrique se manifestou dizendo que está sentindo hoje, né, na população brasileira algo que ele não imaginaria, né, que sentiria um dia, que é a raiva, né? Eu queria saber o seguinte, e no Jornal da Hora, no final de semana, saiu uma manchete curiosa, nós até apresentamos aqui na segunda-feira, gerou uma polêmica, enfim, da involução do homem, involução do ser humano, né? Estamos voltando, não deu certo, estamos voltando do homem para os primatas, enfim, até chegar ao macaquinho lá embaixo, né? Tem razão o ex-presidente, o Rodrigo, brasileiro anda enraivecido? Sem dúvida nenhuma, no dia a dia, né? É comum hoje em dia você ver que o pessoal anda mais impaciente, não sei se é a questão do horário, do número de notícias que estamos aí no dia a dia. Eu costumo falar, quanto mais trabalha, mais estamos atrasados. Mas penso eu que a questão não é apenas assim, não. Infelizmente, o Guarujá foi tema de repercussão mundial na forma negativa. O que aconteceu lá naquele bairro de Guarujá é algo que é inaceitável no Estado democrático de direito. Não podemos nunca compactuar com justiça feita pelas próprias mãos, ainda mais da forma que foi feita, com requinte de crueldade. E penso então que há um envolvimento de vários fatores. Temos tanto a questão social, a questão cultural, uma eventual descrença também por parte do poder público nas situações que envolvem campanhas sociais, poder judiciário, ausência de leis mais efetivas na aplicação das penas. Então, eu acho que um conjunto de fatores que acabaram fomentando o ocorrido lá, que infelizmente não foi apenas do Guarujá, em outras localidades do Brasil. Por outro lado, penso eu que essa manifestação também por parte da sociedade é algo que vai fomentar a discussão sobre o tema e inibir, eventuais condutas desse tipo mais à frente. Elia Jacó, brasileiro está raivoso, é isso? Ou não? Eu gostaria que a questão fosse tão simples. Não acredito que é muito mais complexa do que isso. Nós devemos sempre ouvir com muita atenção a palavra do Fernando Henrique, não só porque foi presidente da República, e apesar de ter sido, talvez, mas porque é um sociólogo importante, um estudioso antigo, né, da nossa realidade. Mas eu não consigo ver a coisa superficialmente. Não é absolutamente uma manifestação de ira no sentido colocado lá. Eu acho que é mais do que isso, né? É o corte de uma evolução cultural. O brasileiro, de um modo geral, ele tem como a sua natureza, é uma natureza acomodatícia, né? Herdou isso antropologicamente, não sei, mas de fato nós somos marcados pela tolerância e, sinceramente, pela acomodação. Nós gostamos muito de manter as coisas como elas estão, na medida em que as novidades não exigem da gente algum esforço. Tem sido assim. E me parece que houve um corte nessa característica este ano.
nesses últimos anos, a começar pela manifestação de rua que nós tivemos em junho desse ano, não é? Em que se revelou que nós estamos despertando para uma nova etapa, um novo brasileiro que está aí. É aquele que tem consciência, pelo menos rudimentar, dos seus direitos e que tem uma visão crítica da forma pela qual esses direitos são, via de regra, sonegados. E sonegados secularmente, há muito tempo, não é? Eu acredito que seja isso. Agora, isto é uma coisa, coisa diversa, é a manifestação de linchamento, de justiça pelas próprias mãos, que é a forma mais cruel de injustiça, não é? Que nós acabamos de assistir. Isto não é novidade, como não é novidade no mundo inteiro. Essa reação popular, né, direcionada à destruição daquele que de alguma forma o ofende, é uma das formas mais primárias e primitivas de reação do ser humano a uma prática que nós hoje chamamos de crime. Não é? Então é realmente algo que nos assusta, mas que tem um aspecto que eu devo considerar altamente positivo, no sentido da evolução. Qual é? O significado da reação a essa atitude. O brasileiro, de um modo geral, reagiu e está reagindo de uma forma absolutamente inusitada à prática desse tipo de conduta, né? Então não está simplesmente se limitando a lamentar, não. Os movimentos sociais que foram mobilizados em protesto para registrar aquilo que há de mais negativo no comportamento manifestado lá no Guarujá, no meu entender, uma forma nova de entender o que significa de valor social, o significado da justiça enquanto valor social, e que ela não pode, de jeito nenhum, ser conspurcada por atos desta natureza. Até agora a gente via, quando muito, um outro protesto, quem sabe até de algum meio intelectual um pouco mais informado. Não, agora foi o povo que foi à rua protestar. Não é? Fizeram passeatas, movimentos, e vão continuar fazendo. E há movimentos politicamente organizados ou socialmente organizados que estão fazendo questão de pedir cada vez mais uma análise do problema para que nós chegamos à raiz dele e evitemos que isso possa, de alguma maneira, representar, ser repetido. É aquela famosa coisa, né? Nós não tínhamos nem tese e não poderíamos ter antítese. Não é? Nós não tínhamos nada, então não podíamos ter nada favorável. Agora nós tivemos um fato negativo, respondeu-se a esse fato negativo com um fato positivo e isso nos faz crescer. Muito bem, Marcos Santana, o brasileiro era cordato demais e está deixando de ser? Talvez eu acho difícil imaginar que só agora o brasileiro esteja mais raivoso e só agora esteja se manifestando. Na verdade, a gente percebe manifestações de fúria assim ao longo da história do Brasil. Basta lembrar, na década de 90, houve um linchamento, foram às vezes de fato em Matupá, uma cidade aqui do Mato Grosso, de que realmente eram bandidos que foram presos. A polícia soltou os bandidos e a população enfurecida matou, queimou e acabou com os bandidos, foram queimados vivos. E essa indignação permeia toda a história do povo brasileiro. Eu acho que o grande diferencial nesse momento é que nós vivemos um novo mundo, é a disseminação das informações. As informações estão muito mais disponíveis na nossa sociedade, pela internet, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais. Boas e más informações, né? Dos dois sentidos, né? Da mesma maneira como a população se informa de que houve superfaturamento de uma obra da Copa do Mundo, em que há impunidade de políticos, que a escala da violência aumenta cada vez mais, aquele sentimento de segurança cada vez maior. Da mesma maneira também a boataria, a má-fé, a injúria, o preconceito também se dissemina da mesma maneira. Então eu acho que a grande novidade do século XXI talvez seja nesse aspecto. A informação está muito mais disseminada pela sociedade e os ânimos acabam se exaltando na mesma velocidade. Aliás, tem um texto meu publicado aqui no Jornal da Orla, essa edição, exatamente sobre esse tema aí, da irresponsabilidade, né, nos meios de comunicação. Eu agradeço até ao Marcos Santana, aqui de Público, ao Edson, pelo espaço que me deram aqui no Jornal da Orla e na semana passada no Diário do Litoral, onde eu cito que isso não é novo, lamentavelmente. Né? Isso começou lá atrás, quando veículos de comunicação vendem
horários, né, para gente que nunca frequentou uma universidade, uma faculdade de jornalismo, gente que nunca na vida nem sonhou em discutir, debater ética, não é, na comunicação, gente que não está preocupada em ouvir os dois lados, né? E aí, evidentemente, eu me refiro a essa página, tal fanpage, essa página de notícias aí na internet, que é focada em Guarujá e que atacam, não é? Ou atacavam, né? Agora amansou um pouquinho, imagino eu, né? Atacava muito a administração da prefeita Maria Antonieta e chegou em determinado momento até a pregar a invasão da Câmara. E não o linchamento, mas o espancamento, né? Distorcia fatos, distorcia fotos, cortava foto, editava foto para publicar uma meia-verdade, né? Tem essa irresponsabilidade também, né? É verdade. E isso é uma irresponsabilidade brutal e isso acaba ganhando outros contornos, evidentemente a coisa ganha corpo e a gente não sabe em que pé, até que ponto esse tipo de situação pode chegar, né? Lamentavelmente, no caso de Guarujá especificamente, acabou levando à morte de uma inocente, como dissemos aqui no programa da última terça-feira, nem que fosse culpada, né? Fazer justiça com as próprias mãos é um perigo terrível que precisa ser evitado e combatido, né? A gente vai para o intervalo, mas antes, sempre uma informação importante aqui da Prefeitura de Santos, já que a equipe de imunização da Secretaria de Saúde monta o seu posto itinerante nesta semana, até a próxima sexta-feira, até amanhã, portanto, das 9 da manhã às 4 da tarde, lá no Aquário. A vacinação de trabalhadores das áreas da hotelaria, de restaurantes, bares, transportes, turismo e esportes faz parte da preparação do município para a Copa do Mundo, a chegada de turistas por aqui, não é? São aplicadas as vacinas que, de acordo com o Ministério da Saúde, devem conter na carteira de um adulto a tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola, também a hepatite B e dupla adulto contra difteria e tétano. Na próxima semana, no dia 21, né, essa equipe vai estar no CT Rei Pelé, lá no Jabaquara, dias 22 e 23 na Vila Belmiro, no Estádio Urbano Caldeiro, do Santos, e entre 28 e 30 deste mês, lá na Estação do Valongo, na Secretaria de Turismo. Agora o intervalo, já voltamos. O segundo bloco aqui do nosso painel regional Debates, conversando aqui, recebendo com prazer o presidente da subseção da OAB Santos, né, o advogado Rodrigo Julião, também com a gente o doutor Elias Jacó, agora advogado, ex-promotor de justiça aqui na cidade, e o nosso Marco Santana, editor adjunto do Jornal da Hora. O telefone segue aberto para você, 3014-5281 e pelas redes sociais facebook.com/painel regional. A gente fechou o bloco anterior, né, falando sobre participações de gente irresponsável nos veículos de comunicação, né? Emissoras de TV e rádio disputando o que eu chamei no meu artigo aqui para o Jornal da Orla e para o DL também na semana passada, de disputa suja pela audiência, não é? É verdade, mas pelas redes sociais, né, essa coisa que já vem de tempo nas emissoras de TV, agora piorou muito mais, né? Porque as redes sociais são livres, são abertas, o cidadão escreve o que quer e isso se propaga. Aí sabe Deus por onde, né, chegam essas informações, né? E foi um dos fatores, né, não vou dizer que seja o único, mas foi um dos fatores que, a meu ver, colaborou, né, para o linchamento da Fabiana Jesus na cidade de Guarujá há praticamente 3 semanas agora, né, que esse fato ocorreu. Eu queria saber o seguinte, esse marco regulatório aí da internet, como é que fica... Boturão, eu penso que o marco regulatório foi um avanço que veio de forma tardia, né? Porque a partir do momento que nós estamos atualmente convivendo com situações desse tipo, acredito que algo já deveria estar regulamentado. Mas sem dúvida nenhuma será um avanço. Por outro lado, é importante nós destacarmos aqui que quando você fala em rede social, seja ela qual for, a mais comum é o Facebook, em nenhum momento seremos contra, eventualmente, a liberdade de expressão. Pelo contrário, a liberdade de expressão sempre vai ter que ser preservada, é um direito constitucional, só que ela tem que ser feita com responsabilidade. Porque a partir do momento que você se utiliza de uma rede mundial, que é a rede social, por exemplo, o Facebook, para agredir a dignidade de outro e com informações falsas ou por ausência de conhecimento, eu acho que temos que pensar numa eventual responsabilidade. E o Poder Judiciário, já inclusive de forma avançada, já vem inclusive decretando algumas condenações, não apenas para aquela pessoa que postou
aquela informação. Porque quem compartilha de forma irresponsável uma informação que não é verdadeira, seria coautor daquela informação. Então, o simples fato, ou também o fato de estar compartilhando uma informação que denigra a imagem de outra pessoa, você pode levar a uma eventual indenização. Então, nós temos que sempre procurar, né, fazer a questão naquela balança, por um lado, a liberdade de expressão e, no outro, a dignidade daquele ofendido, que é a grande dificuldade que, na maior das partes das vezes, chega, no caso concreto, ao judiciário julgar. Então, penso eu, que esse avanço da informação que temos hoje num mundo globalizado, que é saudável a todo Estado democrático, né? Hoje em dia temos acesso, como muito passou agora, o Marcos agora há pouco, a tudo que vem ocorrendo, se é superfaturamento de obra, se é desvio de obra pública, corrupção, isso, a notícia é muito mais fácil a todos. Só que, por outro lado, nós temos que ter cuidado com a credibilidade daquela informação, com a referência daquela informação. Não basta simplesmente pegar qualquer tipo de informação, sair compartilhando, sem verificar a autoria, sem verificar a fonte, sob pena de responsabilidade civil e também criminal. E esse vem sendo, de forma salutar, o entendimento do Poder Judiciário aqui no Estado de São Paulo. E um grande agravante, no caso da internet, da injúria, da calúnia, da difamação, da má-fé, na internet, é que ele é muito mais prejudicial porque a reparação é muito mais complexa. Aliás, na maioria dos casos, ela é praticamente impossível. Porque quando o crime contra a honra acontecia num veículo impresso, o veículo impresso tem uma finitude da sua mensagem. A televisão era exibida num certo horário e acabava aí. Agora na internet, não, a informação, ela não só fica perene, ela fica eterna na rede, como ela é cada vez mais compartilhada, ela é multiplicada. Então, a reparação, nesse caso, é muito mais complexa. Ilha Jacob, chega a ser até insano, né? Um cidadão que cria um site, coloca uma foto que ele puxa, não se sabe de onde, um outro site lá do Rio de Janeiro, que seria uma mulher que praticaria aí magia negra, né? Raptando crianças, e aí essa foto seria comparada com essa moça que acabou sendo assassinada. E além disso, né, além das críticas constantes à prefeita Maria Antonieta, eu não tenho nenhuma procuração dela aqui para defendê-la, nem ao seu governo, pelo contrário, mas por causa de um determinado projeto de lei, que eu não me lembro agora qual era, incentivar por esse mesmo site o espancamento dos vereadores, de todos os vereadores da Câmara Municipal de Guarujá. Quer dizer, uma coisa que me parece até insano, né, uma situação dessa. Aliás, na semana passada a prefeita procurou a polícia para denunciar uma ameaça contra exatamente. Está sendo ameaçada de morte. Há ameaças de morte dirigidas diretamente a ela pela rede mundial. De fato, esse é um problema sério que nós temos que enfrentar e que resulta da nossa evolução tecnológica e pacífico, que deve realmente ser um meio de comunicação de plena liberdade, quanto a isso não há dúvida nenhuma. Agora, há determinados marcos, não apenas civis, mas penais, que devem ser obedecidos em qualquer manifestação do pensamento. Imagine, então, uma manifestação do pensamento cuja propalação seja infinita, como é o caso da internet, infinita e permanente, né? Porque você tem a extensão do dano incontrolável, né? O que se vê aqui, o que se publica aqui, se vê em todas as partes do mundo, quase não, em tempo real. Portanto, é de uma intensidade brutal a ofensa à dignidade daquele que é atingido. E perpétuo, porque por mais que você se esforce, você não consegue tirar da internet, né, a informação que uma vez lá foi colocada. Isso já existe desde muitos anos, há uma legislação penal que atende à necessidade de punir esse tipo de comportamento, muito bem lembrado pelo nosso presidente, pelo Rodrigo, até aquele que dá um simples toque de compartilhamento, né? Porque quando ele faz isso, ele está propalando, está divulgando uma ofensa, e o Código Penal, que é de 1940, veja bem, já existe lá não só um crime próprio para aquele que propala ou divulga uma ofensa moral, uma notícia falsa, imputa um crime falsamente, como ainda isto é uma agravante do crime, é um acréscimo de pena, exatamente pela extensão do dano. Agora, são situações que devem ser enfrentadas, não é?
E nesse sentido é que eu acho positivo que nós estejamos aqui a discutir o problema, não é? A comunicar àqueles que nos ouvem, que nos acompanham, da existência dessas normas de controle, embora nós tenhamos sido, digamos assim, estimulados por um fato absolutamente lamentável, mas inteiramente previsível. Como são previsíveis fatos piores do que este, não é? Infelizmente, em razão exatamente do andamento das coisas. Então, é muito difícil você controlar a conduta interna, quando não é impossível. Não é? E como é muito difícil, embora eu não acredite que seja impossível, você ter as pessoas educadas ao ponto de saber exatamente qual o limite que ele deve usar na sua comunicação pessoal. Não é? Para isso existe realmente a educação e é preciso começar a trabalhar seriamente, mais uma vez insisto, no núcleo do problema, que é exatamente do comportamento humano. Não é? Essa é a minha visão. Acho realmente que nós devemos alertar a sociedade. Cuidado com os compartilhamentos. E cuidado com uma coisa que marca as comunicações por todas as redes sociais, o falso anonimato. A pessoa supõe, porque está dentro, tem a sensação, o sentimento, está dentro da sua casa, ela e o computador, ou o note, ou agora até o celular, não é? Ela pode dizer o que quiser, porque ninguém vai saber, ninguém vai ver, não é? Então é um falso anonimato, porque não há nenhuma forma de comunicação social mais aberta à identificação de quem fez a afirmação, de quem compartilhou, do que a própria internet. É muito fácil você saber quem foi que fez. Complementando aqui, Boturão, o que o querido Eli Jacó passou para nós e todos os telespectadores, a questão hoje da falsa afirmação, e leva muito a questão da covardia num eventual fake. É muito comum a pessoa cria um perfil falso para divulgar o que quer. É importante passar, porque hoje em dia é muito fácil, mas muito fácil com a tecnologia atual, você chegar através do ID do computador aonde foi passada aquela informação, o local, a residência, né, do agressor. Então eu vejo algumas informações, você olha que às vezes não tem nem o rosto da pessoa, determinada pessoa vai lá e coloca um boneco, coloca uma figura e sai propagando aquilo que bem entende. Nesse tipo de agressão, eu entendo que existe até uma agravante, porque não é o simples fato de você ir lá e não há o que se arguir, aqui liberdade de expressão, porque a pessoa não está querendo se expressar, ela está se escondendo, eventualmente, no fake virtual, para ofender terceiros ou determinadas pessoas. E hoje em dia, com a prestação jurisdicional, até mesmo com a polícia, né, vinculada à internet, é muito fácil de chegar ao agressor. Então, é muito comum nas redes sociais verificar os famosos fakes, né, do Facebook. Então, quem tem utilizado essa prática para agredir terceiros, tome muito cuidado, porque dá reparação aqui tanto no âmbito civil quanto na esfera penal também. Essa reparação civil aí, no aspecto penal que você fala, né, o que é isso? O cara pode ser preso, pode sofrer uma sanção grave no bolso, ter que reembolsar o outro, ou é uma mixaria qualquer, uma bobagem qualquer, enfim, para ficar claro isso aí. A grande discussão da quantificação do dano moral dada pelo Poder Judiciário, né? Então tem vários fatores que devem ser levados em consideração. A gravidade da conduta, o poder econômico do agressor. A gente ouve muito, e eu concordo com a tese, que a impunidade, não é que facilita a que um monte de gente faça um monte de coisa que é danosa à sociedade, né? São parentes. Eu acho que nós não podemos confundir a questão da impunidade que eventualmente é descarregada no Poder Judiciário com o enfraquecimento da nossa lei de execução penal. Então, o que eu acho que merece no Brasil é a questão de uma reforma legislativa, em especial na lei de execução. Por quê? Porque se por um lado, eu vejo muito comum se determinada pessoa foi condenada a inúmeros crimes, 240 anos de cadeia. Para quê? Nós sabemos que não vai cumprir nunca os 240 anos. É melhor ter uma condenação de 20, que seja cumprido 20 de forma efetiva. Agora, a pessoa, quando hoje sofre uma condenação, ela não está preocupada com o número, né, de anos que ela vai, se saiu na sentença, ela está preocupada com os benefícios que ela vai se utilizar, porque ela sabe que vai ficar 2, 3, 4 anos apenas utilizando os benefícios da lei penal. Então eu acho que esses benefícios na lei de execução acabam indiretamente causando um descrédito ao Poder Judiciário.
que o juiz está limitado à lei, ele tem que aplicar a legislação. Então, entendo eu, na atualidade do nosso Poder Judiciário, de todo o nosso sistema legislativo, a população está carente e está precisando de uma eventual reforma para dar maior efetividade ao cumprimento dessas decisões. Perfeito. Iria Jacó complementa alguma coisa ou é isso mesmo? Aqui eu sou obrigado a divergir bastante do meu querido presidente. Estamos aqui para isso. Não é verdade que uma pessoa que seja condenada a um determinado tempo de cumprimento de pena cumpra apenas parte desta pena. Isso é uma distorção que confunde a pena com a prisão. Uma parte da pena privativa de liberdade é cumprida no regime prisional, uma parte, porque é assim no chamado sistema progressivo. Mas o sujeito cumpre a pena por inteiro. Eu acho que não vai cumprir uma pena de 240 anos de reclusão, porque, obviamente, na nossa Constituição impede que a pessoa tenha uma prisão perpétua. Lamentável, até poderia ter. Mas, seguramente, ela vai cumprir a pena dentro dos limites que lhe foram impostos. Uma pessoa condenada a 5 anos de reclusão cumprirá a pena de 5 anos de reclusão, não em regime de privação de liberdade. Essa é a discussão. E não é em regime de privação de liberdade. Não fica preso 5 anos porque a história, o pensamento penal evoluiu desde Hammurabi, né? No sentido de entender que o objetivo da pena é de integrar o sujeito na sociedade e que isso se faz exatamente através de uma progressão, não é? Ele vai cumprir parte dessa pena no regime fechado, na medida em que ele cumpre essa parte e apresenta uma reação favorável às condições que lhe devem ser propiciadas pelo sistema para revalorizar a sua vida, ele vai se reaproximando da liberdade, mas ainda uma boa parte da pena dele ainda está cumprindo num regime de liberdade que a gente chama de liberdade condicional. É preciso que se entenda que a restrição imposta pela sentença penal, ela é, por si só, por natureza, por definição, aflitiva. É isso que caracteriza a sanção penal. Ela faz a pessoa sofrer. E a pessoa não sofre só porque está encerrada numa cela. Ela sofre porque ela é privada de direitos, porque ela tem a marca daquilo, aquele estigma da condenação. Ela foi reprovada pelo seu comportamento. Agora, para a sociedade, o que interessa é que se controle a criminalidade, é que se evite a prática do crime. Não é, eventualmente, prender alguém, encarcelá-lo. Isso é vingança. Isso é coisa superada, não é? Agora, essa questão é uma questão que realmente não cabe, não dá para falar isso em termos de mídia, porque o povo não está aí para entender isso, não. Ele entende que o sujeito ficou 1/6 da pena só e saiu, porque assim é que se construiu a cultura, né? Então, o problema, na minha opinião, e aí apenas a discordância, Rodrigo, não é na lei de execução penal. O problema está exatamente na concepção de política criminal que deve propiciar ao condenado as condições para que ele efetivamente possa se integrar na sociedade. E se ele resistir a essa integração, porque a autodeterminação dele é um ser humano, tem autonomia ética, aí a sociedade que se defenda como aumentando o período de segregação, para que pelo menos naquele período essa pessoa esteja inertizada com relação à prática de crime. Agora, isso se faz em termos de política criminal no Brasil? Existe política criminal no Brasil? Doutor, que significa política criminal? Todo um sistema que não é apenas construir cadeia. É outra coisa, é você preparar as pessoas, claro. É criar a mentalidade, é propiciar, vou insistir no termo, propiciar condições para que o sujeito se integre. A gente fica no discurso de ressocialização, de reeducação. O direito penal não existe para educar moralmente as pessoas. Ele não é adequado para isso. Não é adequado, a pena de prisão não é adequada para socializar ninguém. Pena de prisão prisionaliza. O sujeito aprende a viver na cadeia. Ele não aprende a viver em sociedade. Ele não reaprende aquilo que ele desaprendeu. Então, isso é como regra. E, para terminar, basta verificar... É o seguinte, né, Jacó? Você pode tentar ressocializar aquele que nunca foi socializado. Não tem isso. Isso é outra coisa. Ou reeducar aquele que não era educado. Não se socializa alguém colocando na cadeia. Não se ensina uma pessoa a voar fechando na gaiola. Isso é básico.
E a prova de que funciona exatamente quando a política criminal funciona é em todas as sociedades democráticas que efetivamente têm um controle da criminalidade quantitativamente comprovado, no máximo de 2, 3% de reincidência, de renovação no crime, e que há muito tempo consideram a pena privativa de liberdade tão somente uma das modalidades penais que serve a esta política. Marcos Santana quer fazer uma colocação rapidamente? Rapidamente, eu acho que o que incomoda muito a população é a sensação de impunidade, e talvez não seja nem o caso da quantidade da pena em si, mas o processo penal que precisa ser revisto, porque hoje em dia que nós percebemos é uma série de recursos, chicanas jurídicas, instâncias que fazem a pena, a decisão final, ser postergada. E aí a justiça, quando ela tarda, ela já falha. Então eu acho que essa sensação de impunidade que a população tem, vem muito mais daí do que da quantidade da pena em si, mas da demora da aplicação dela. Concordo plenamente com o Santana. Nós estamos em cima do intervalo aqui, já estourei o segundo bloco. O assunto tá bom, é assim que acontece, né? A gente volta, então, o Rodrigo e o doutor Elias Jacó respondem aqui essa colocação do Santana, que me parece, realmente é o sentimento da sociedade, né? Voltamos já já. Muito bem, voltamos. Este é o terceiro e último bloco aqui do nosso painel regional Debates. A gente recebendo com prazer o Dr. Rodrigo Julião, advogado, presidente da subseção da OAB Santos, nosso Elias Jacó, advogado, ex-promotor de justiça, e o nosso Marcos Santana, editor adjunto do jornal da Orla, não é? Bom, o assunto é muito interessante, muito importante, né? Porque a gente estava discutindo aqui as redes sociais, a questão da impunidade, então entramos pela questão do direito, a questão de política de legislação do criminosa, não é isso? E o Elias Jacó deu aí a sua posição a respeito disso. O Marcos Santana fechou o bloco questionando sobre o sentimento da impunidade que as pessoas têm, porque os processos demoram, tem recursos, enfim, não são julgados, e as sentenças, primeira instância, vai para a segunda, demora não sei quanto, enfim, a coisa vai se prolongando e passa realmente para as pessoas o sentimento de impunidade, né, Rodrigo? Não, sem dúvida, apenas completando aqui o que o querido Elias Jacó passou para todos os telespectadores, não é que seja favorável à manutenção de determinadas pessoas nos presídios, pelo contrário, eu acho que o presídio hoje infelizmente no Brasil, é a escola do crime, só que a questão é o sentimento de impunidade por parte da população. E quando nós falamos num regime progressivo, eu acho que claro que é a melhor saída, claro que é o melhor para a sociedade, desde que haja a política que nós sabemos que na nossa realidade isso não existe. Então o que acontece? Eventualmente o que seria melhor? Deixar uma pessoa 6 meses presa ou 2 dias se fosse vai, por exemplo, o pessoal fala muito dos Estados Unidos. Que lá não tem impunidade, lá não tem impunidade. Só que lá, por exemplo, você pega determinada pessoa que está dirigindo embriagado, ele vai dormir à noite na cadeia. Vai passar 1, 2 dias, vai sair, vai responder por aquilo, vai pagar uma multa. Ninguém acha aqui que deveria, eventualmente, passar 6 meses e cumprir a pena. Por quê? Porque não é a melhor questão da socialização daquela pessoa. Agora, no Brasil, infelizmente, como bem explicou aqui o doutor Elias, falta essa falta de incentivo à questão de política criminal. Não tem interesse na ressocialização, não temos interesse em construção de presídios, que não é, o problema não é a construção do presídio, a questão aqui é cultural. Não tem que ter lugar para colocar pessoas dentro para ficar presas. Nós temos que ter o quê? Uma base cultural, uma educação para a sociedade, para justamente não cometer o ato infracional. Agora, não corresponde à nossa realidade. Então, quando eu falei aqui, apenas para esclarecer esse assunto, jamais seria favorável a deixar determinada pessoa. Agora, o que eu acho que a nossa legislação permite é que esse sistema progressivo, que é saudável, na nossa realidade não se encaixa. Esse é o meu ponto de vista. Muito bem. Só para a gente completar aqui, uma pergunta do Uriel Vilas Boas, né? Fala-se muito dos criminosos, diz ele, né? Muito dos políticos, porque não se questiona o judiciário, principalmente pela morosidade do julgamento. Porque a OAB não toma essa iniciativa. Rodrigo, aproveita o gancho já você. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a Ordem tem uma participação importantíssima nessa questão da celeridade do processo. O Judiciário vem passando por um momento de transição, que agora é a questão do processo eletrônico, né, que vai
trazer maior celeridade. Agora não basta, não adianta você, por exemplo, implantar o processo digital para trazer uma eventual celeridade e não ter servidores aptos à implantação do sistema, não ter computadores nos cartórios para a implantação do sistema, não ter treinamento desses servidores à implantação do sistema. Então, assim, muito discutiu... Não ter ar-condicionado no fórum, né? Muito discutiu-se ano passado, nós tomamos medidas para tentar protelar um pouco a implantação do sistema aqui na região. Mas eu nunca fui contra a informatização, pelo contrário, sou favorável, mas desde que seja feito de forma organizada, desde que tenhamos efetividade. O que não pode é implantar um sistema, ficar todo mundo meio que perdido e com falhas que infelizmente aconteceram. Mas a celeridade, como foi falado, a questão da morosidade nos julgamentos, a ordem tem uma responsabilidade sim, a ordem tem muito para contribuir com o Poder Judiciário e também Executivo e principalmente demonstrar aos demais poderes a possibilidade, a importância de investimento. Porque não tem como você falar no judiciário célere, num judiciário acreditado, se não há investimento para isso. E a gente vai numa outra questão que é a ausência de investimento, por quê? Quem é o maior devedor do Poder Judiciário? Em algumas situações, em algumas esferas, é o poder público. Então, para que o interesse em que o processo, eventualmente, corra, avance? Então, isso são coisas que o doutor Elias falou que dá para discutir a tarde inteira, mas a ordem tem sim uma culpa e uma participação nessa morosidade, tem muito para contribuir e é o grande desafio, né, da nossa instituição conseguir, junto com os demais poderes, uma justiça mais célere, que com certeza será mais justa. Pois é, essa coisa dos processos, né, Elias, que ele coloca aí, é uma coisa que todo mundo sente mesmo. Então, né? a morosidade dos processos atribuída ao Poder Judiciário, na verdade, eu vou voltar. Aliás, eu vou falar isso muitas vezes aqui, tantas vezes quantas você me convidar e me der oportunidade. Se você achar que não está legal, você me chama de lado e fala, para de falar nesse assunto. É política criminal. Vamos voltar outra vez a isso, gente. O que significa isso? Olha, tudo o que se falou a respeito de impunidade, de morosidade, é rigorosamente verdadeiro. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a impunidade é o grande fator de criminalidade e, mais do que isso, de conflitos sociais. Não estou falando apenas da justiça penal, não. Nós estamos falando da política de aplicação do próprio direito, não é? Então, essa observação feita pelo Rodrigo, contra a qual, face da qual a OAB tem se posicionado até com bastante rigor e eficiência, é de ser ouvida com muita atenção, não é? Agora, então nós vamos ter um equipamento que se diz vai reduzir o tempo de duração de um processo de 10 anos para 1 ano, não é? Mas esse equipamento foi comprado com base em que diretriz, quem é que vai operar, por que vai ser operado, sobre tudo isso, por que esse equipamento, e aí está a política criminal. Né? Exatamente no momento que ela define objetivos e estabelece programas para atingir esses objetivos. Se um dos objetivos é exatamente dar mais eficiência à justiça penal, à justiça civil, é preciso que haja todo um programa muito complexo, interdisciplinar, que envolve todas as áreas da política, a política econômica, a política industrial, e lá vai para diante, não é? A política partidária, inclusive, que permita discutir e adotar e implementar recursos e critérios e investimentos para chegar àquele objetivo, não é? Então não adianta nada eu falar, dizer que a justiça é morosa porque o sujeito fica recorrendo é uma meia-verdade. É verdade, mas não é a verdade inteira. Por quê? Porque se o objetivo é reduzir o tempo do processo, não precisa tirar o recurso. Basta que aquele recurso seja, por exemplo, oralmente manifestado, que seja julgado de imediato. Agora, para isso precisa de um investimento, precisa de uma política. Agora, me diga, nós estamos em época de eleições no Brasil. Quem é que está discutindo política criminal? O que fazem esses candidatos para nos dizer exatamente o que eles pretendem fazer dos seus governos, né, para implementar? Eles não falam nem em política econômica, estão mais em política criminal. Não é? Bom, na verdade, então nós preferimos criticar a periferia, a superfície. É o juiz que está lá na frente do processo a quem se atribui uma morosidade que na verdade não é dele, é do sistema, é da falha do sistema. Essa que é a colocação. Nós estamos acompanhando aí os presidenciáveis, na verdade, falando um mal do outro, né? É. Na verdade, nada de construtivo foi colocado até agora, né? Tiago da Encruzilhada diz assim, devido ao uso da internet e as redes sociais, a população está deixando o lado social, está deixando o social de lado. Sendo uma pessoa, quando está na internet, é outra e é outra pessoalmente, né?
Exatamente, a internet é reveladora para o bem e para o mal, né? Às vezes, pessoalmente, presencialmente, você tem uma boa ideia, uma boa imagem da pessoa, a partir de você acompanhar o que ela posta, as opiniões dela, do que ela curte ali, você tem uma opinião do que ela realmente é na essência, ela é reveladora para o bem e para o mal, né? É verdade. Muito bem, na sequência aqui temos o Fernando, é isso? Baixar aqui o TP, a gente segue aqui com as perguntas dos telespectadores, importante espaço. Fernando Araújo, Campo Grande. O governo mantinha o antigo esquema de dividir para conquistar através da mídia. Assim, ele destrói valores como espiritualidade, civismo, moral e etc., acabando com a família, que é a primeira e mais forte união que o povo conhece. Não sei se o governo tem essa força e esse poder todo, né, para acabar com a família. Isso foi um processo que vem aí de longa data, não é? Alguns atribuem ao governo, outros à televisão, às megacorporações internacionais, é toda a teoria da conspiração. Conspiração, né? Que não vai acabar nunca, né? Tudo menos ele, né? E até a questão da globalização, né? Você pega a questão da internet, a socialização das pessoas está cada vez mais afastada. Você vai num restaurante hoje, dois casais conversando, não estão via telefone, tá um conversando com o terceiro e do lado, bom, saiu para jantar e não conversaram a noite inteira. Então eu acho que é temeroso. É uma coisa perigosa mesmo. Eu quando saio para jantar para bater papo com alguém, eu procuro desligar o telefone, porque senão não tem jeito. E acaba atrapalhando, né, a socialização das pessoas. Eu acho que causa um empobrecimento no diálogo, que é o mais importante, né? Então é algo que tem que tomar muito cuidado, porque essa geração hoje... Aliás, na internet, acho que no YouTube, né, há um videoclipe que desenha muito bem isso, viu? As pessoas, ao invés de conversarem, ficam teclando, né? E o videoclipe faz uma crítica a isso de uma forma visual absolutamente perfeita. Pena que a TV não seja a cores, né? Como diria, pena que a TV não nos permita mostrar, mas só esse videoclipe já resumiria bem essa observação. Eu assisti não sei se é exatamente esse que você viu, né? Mas o restaurante inteiro, o pessoal, todo mundo assim, é uma coisa inacreditável, doentia, né? E o Silvio do Rio Branco diz assim: o direito do consumidor prevalece em cima do transporte público para exigir um melhor transporte. Claro que prevalece. Os usuários do transporte público nada mais são do que consumidores. Eu estou falando bobagem. Sem dúvida. Aqui. Inclusive foi objeto, mês passado foi objeto de uma representação da subseção de Santos aqui junto ao Ministério Público Estadual em defesa do consumidor, onde nós lançamos uma tese que as concessionárias do serviço público têm dever não apenas na prestação de serviço, mas também na questão de segurança pública. Muito foi discutido, mas é o que? Está privatizando a polícia no Brasil? Não estamos privatizando nada. Agora, a questão de responsabilidade. Se não há investimento e há uma prestação de serviço onde o consumidor foi eventualmente lesado, essa responsabilidade nós entendemos que tem que prevalecer. Baseado em quê? Baseado na nossa lei federal, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, a meu modo de ver, tem que prevalecer sempre em benefício do consumidor e não apenas na questão do transporte público, mas como na questão da saúde pública, como na questão da segurança pública e toda eventual prestação de serviço, seja ela da rede pública ou privada. Telespectador de São Vicente, né? Isso. E eu acho que o temor dele deve ser a sinalização do atual prefeito, que é o que ele está sinalizando que ele quer acabar com as perus de lotação, abrir uma concessão do serviço público. Eu acho que ele quer contratar uma empresa particular e acabar com a cooperativa de lotação. Deve ser isso aí o temor do nosso espectador. Muito bem, eu queria que o Rodrigo passasse aí algumas informações importantes da OAB, né? Inclusive com relação à cidade de Bertioga, parece que agora vai ter aí a sua própria subseção, é isso, Rodrigo? Isso, foi um pedido nosso, né, e também dos demais presidentes aqui da região, que a Bertioga é vinculada ainda à subseção de Santos. Nós entendemos que não teria cabimento Bertioga ainda ser vinculada à subseção de Santos, porque até chegar em Bertioga você passa pelo Guarujá, ela tem atualmente 170 advogados. Então, a meu modo de entender, desde o ano passado fizemos um requerimento para que fosse emancipada a subseção de Bertioga. Foi encaminhado esse pedido para os presidentes ao conselheiro André Louro, que levou a São Paulo, e está em fase agora de finalização, vai ser votado aí, se Deus quiser, nesse próximo mês. Então, acredito eu que os advogados de Bertioga terão, no futuro bem breve, a sua subseção, onde poderão estar mais próximo do Poder Executivo local, do Poder Judiciário, e com certeza quem vai ganhar isso não é apenas a advocacia regional, mas também o cidadão, que é o destinatário final da prestação. Muito bem. E o Nito Alemão: desacatar funcionário público é crime? E quando o funcionário desacata o cidadão, o que fazer, Elias Jacó?
Um monte de Um coisa. minuto para a gente encerrar aqui. Uma porção de coisas. Tá muita coisa para fazer. Mas desacatar funcionário público é crime, mas né? o funcionário público, por definição, ele é um prestador de serviço público. Qualquer falta de falha no trato com o seu destinatário, né? Aquele que é o seu verdadeiro patrão, é falta grave e deve ser, eventualmente, objeto de um procedimento administrativo que pode levar até a demissão do funcionário. Portanto, há muito o que fazer. O que não pode é ter o temor reverencial, né? Achando que o funcionário público pode fazer o que quiser e você não vai fazer nada, porque senão você vai ser prejudicado. Aliás, em algumas repartições eles colocam um cartazinho ali. Obrigatório. Mas então é intimidatório, para a pessoa não exercer o seu direito de reclamar, né? Mas eu acho que o cidadão, quando ele percebe que o serviço público, porque já diz o nome público, não está sendo bem prestado, ele tem que mais que reclamar e denunciar o funcionário. É verdade. Muito bem, estamos fechando aqui essa edição do nosso painel regional Debates. Muito prazer aqui receber o Rodrigo Julião, espero que volte mais vezes aqui. Interessante, legal essa mesa, essa bancada formada aqui. O Rodrigo com o Elias Jacó e o nosso Marco Santana. Obrigado aos três pela participação importante. Obrigado a você que nos acompanhou. O painel Debates volta amanhã às 13h30, reprise, você sabe, às 20h.